Laga-nos agradecidos. Danke, Tata Eterno, por o amor, por o cuidado, por proteção, por guiança e por ajudança. Danke, Tata Eterno, por a oportunidade por estudar um tique mais de boa palavra. Bendicionar-nos nesse momento que permite que nos por compreender e ajuda-nos a pôr na prática. Oh Deus, nos agradece em doce e maravilhoso nome de Cristo Jesus. Amém. Aham, nós estamos contentes um viajar mais. Uau! Sim, claro, claro. Nós começar com um book novo. Isso não acaba até nós começar com um novo. Ai, me saco para pagar com um novo também começar. Que nós de um novo, ok, um montão de coisas novas e em perspectiva que o custa aqui, vamos começar. Um ano novo significa, se nós está vivo de ano novo aqui, significa que Deus aduna e oportunidade para nós estar vivo e para desfrutar de um ano mais que é aduna nós. Você quanto gente planeja para dentro aqui, você quanto, leu mãe? Agora que tem assunto de crise aqui, Covid-19 que gostam aqui, você quanto ainda planeja, bisa amo, aqui, que tá vindo em futuro aqui 2 anos e tal coisa, você quanto ainda planeja um montão de coisas e não está nem sequer na vida, well, agradecido Deus, porque a você na vida. Danke, nós temos que chamar a Deus. E ele é novo que nós temos aqui, você com o título, tá? Crise de identidade. Você que significa? Crisis, ora não pedimos, por exemplo, do nome bo ID orato. Então, a bota de crisis de identidade. Bom, sa mes que botar de da bem, de um exemplo de bisa, não? Para você. Então, esta para nós de crisis de identidade. De verso de memória da bisa nós, até que tem Isaías 1:18, que tá bisa, bem awor e laga nos razonar junto. Correto, bisa? Bem awor e laga nos razonar junto, Senhor Tabisa. Mas que você picanan da maneira escarlata, não lo vira branco maneira sneu. Mas que não ta corá maneira escarlata, não lo vira maneira lana. Isaías 1:18. E invitação, crisis de identidade. É invitação misericordiosa aqui, pois sair solamente for de boca de um tata amoroso e bondadoso, que te estima su yudan. Claro, vez tras vez, Senhor te chama su pueblo no arrependimento, para não mesmo, para não mesmo. Então, delas, desimanque, nós estamos com Deus su pueblo, esta Judá, a vira lombape. Então, através do profeta Isaías, o Senhor está declarado em Isaías 1, 2 e versículo 3. Isaías 1, versículo 2 e 3 está dizendo: escucha, o Shelunan, e tende, o terra, para o Senhor tapapia. Me a cria e a cuida yunan, mas não a rebeldia contra mim, Deus está dizendo. Então, aqui Deus está dizendo: boi, conhecer su dono. Burico não conhecer pesebre de nação, mas Israel só não sabe. Mi pueblo não está compreendendo. Que me dá forma, você que Deus está pensando na claque não? Ora Deus bisa aste baka não sa com não bira não sa uma não tem que cashback, verdade não? So, me está mirando, me está cada tempo já, pero se me está cada tempo já, a walk mês, bani a walk me está criando bestia, pero bani que não está vendo que tem venere banda que tem pouco carne, mira aqui, me está mirando não passa tal hora mais ou menos da bai, não da bai mundi. Depois tu bani 5 ou 6 horas aqui, bota mira que abrindo só é carne não, só tá passa dentro para trás nos corações de rararara, passa bai, que men Deus avisa é judeu não. Israel, Deus de mira que é bacana mesa uma caminho de bem casa, bolso não sa que men de uma forma de bisa Deus está bisando aste bestia aqui tá mais sabi que o bolso. Naqui. Deus está para ver coisas bom claro, não? Ante las de semana que te mostra nos com grupo de vaca. Depois de a comer tornam comida de dia, sa uma não estalta queda. E quem tá não donho. Não por vai estar back sem guia.
Hasta mucha, un muchacho que después de perder su mamá, por reconocer el back de en medio de un montón de gente, pero lamentablemente mi pueblo, el pueblo de Judá, a perder nan identidad como el pueblo de pacto, nan estaba de una crisis de identidad. Isso que nós estamos estudando aqui, nós estamos com nos bom Deus está obra para restaurar seu pueblo back. Então estranho, não? Não biata nós, sempre tá Deus mesmo tem que vai restaurar nos back. Quanto bia gente, bota mira com amo, gente tá, bosa, mal agradecido verdade, não? Turbiata Deus tem que buscar nos back. Porque como gente, bota chambuca, dentro do qual bota basic, lubida, mesmo que Deus está existir. Gente porta sina, tá nos gente seita. Ritualismo putri. En Isaías 1:10, Senhor te llama su pueblo, Judá, figurativamente Sodoma y Gomorra. Judá estava a professar de estava a governar em nome do Senhor. Pero cosa estava a leu for de verdade. Quando governar em nome do Senhor. E reinan de país não apartar totalmente de Deus. Bueno, por mira uma diferença entre nan e reinan mais pagano que nan pobisa ribetera. Nan condição nan tabata mesmo cosco Sodoma e Gomorra literal. E per motivo Deus a chama nan assina. E mesmo man nan que nan tabata oferecer sacrifício que ne e tabata hisa man nan na laira de oração que zoai que yen costas negi. E mesmo man nan e tabata manchar na sangue. Nan tabata oprimir. E mendi, se vou pagar no bom. Lo qual que não está assim, é que o zóio na laira, que a tal, vai salvar Deus assim aqui, não? Zóio na laira, esse aí é eigenlijk, Deus está bisa. Você está zóio, você mana na laira, tem adoração, tem alabança, montão de coisas, pero realidade of fieldade na Deus, dolor de cabeça. Pretender que está adorar Deus, está dando alabança na Deus, pero ora Deus pede tá fiel na mim, tá rechazar Deus sua lei, rechazar Deus seu mandato não. Ok, Deus está dizendo se você estima me, guarde mandamento. Sim, amém. Diz Senhor, que você manda lá e tem adoração. Me estimabo, Senhor, sim, me estimabo. Pero o Senhor está pedindo tá fiel na mim. Guarda meu mandato não. Guarda meu mandato. Deus diz, se você estima me, guarde meu mandamento não. Sim, não, para tu vir avisar que tu não, com o mandamento não, de mestre mais que não. O Senhor te sunco está pedindo. Então ele está dizendo, e mesmo humano quando estava a oferecer sacrifício com ele, e estava a risa mana na laira de oração, e mesmo humano ele estava a manchar na sangue, não estava a oprimir e maltratar não romano de pacto, haciendo e picar e contra romano. Também escosco tá contra Deus mes e tava tá guardo assim. E ritual não riba não mes não tava tá malo. Tá Senhor mes toca a introduzir ecosnanki na e pueblo. Pero não me será guardo assim den e contexto correto. Liber de picar, liber de maldade. Assim não ritual não solamente abira inválido, sino também pecaminoso. Deus manda mensagem clara para nós. Se não arrepentir e cambia na vida, não lo guardo destruir. E para nós também, Deus está lá, nos bem que saque. E a advertência não aqui está clara para ami e abo, que se não está válido, se of não. Assim não está ando. Tudo lo que nos oferece na Senhor, mestre bini de coração bondadoso, livre de pecar, livre de injustiça, livre de sociedade, não, mas o caminho de Deus está sociedade, pecar, injustiça, não por chegar. E argumento de perdão. O pueblo de Deus é mesmo pueblo,
que Dios escoge para un pueblo santo a desviar. Ni siquiera van a demostrar de ter un tique inteligência de animal. ¿No? ¿Sabe qué significa? Não vai assim atrás de maldade que o Senhor não por a tolerar e coisa aqui mais. Deus expone evidência poderosa que o judeu não estava culpável de incumprimento de contrato. Botar em Isaías 1, 2, 5. Pero, Senhor, como um tata amoroso, sempre te manda advertência, não, duna amonestação, não, instrução não para cambio, para não mesmo. Tem Ezequiel 33, 18, também sabe? Senhor está declarar, me não tem prazer de morto de malvado, que Deus está assim, todo por todo. Pastor, Deus não tem prazer de morto de malvado. Então, você, Senhor sabe que colota dibo, se você não está preparado, ora bem. Mas Deus está assim, todo por todo, pastor, essa. Porque ele está contente para Deus mirar gente para aqui, mas não, toch. E Deus está assim, todo por todo, para o malvado abandonar su mal caminho. Senhor não tem prazer de morto de malvado, mas mais bem que o malvado vira fora de su mal caminho e viva. Em Isaías 1, 16, 17, Deus está dizendo ao seu povo, stop de racimá-lo e abandonar picar. Deus está santo e que para seu povo também está um povo santo. Em versículo 17 está dizendo, Deus está dizendo, sim, é assim bom. Com gente sendo malvado e pecador, por si é assim bom. Well, claro, dor de ajuda de cielo e com propósito firme e meta está alcançável. Nenhum gente não nasce de vida cristã com um caráter perfeito. Não tem que sim, pouco a pouco e logo tem dificuldade. Pero cana den e caminha e Senhor lo ajudava. Dor de estudo de Deus sua palavra, paciência, perseverança e oração, com determinação e prática, gente por adquirir hábito de vida correto. Tu resnanco aweta hasi bom, tapa sombra ya nanga passa acaba dor de processo nan difícil de sinha hasi bom, passou nenhum gente não assim hasi bom de verdade. Teora é bom haverá parte de sua vida. Mas que com a bom pecador vai, Deus trata de resgatar, razonar com ele. Agora que Deus avisa, bini e laga nos razonar junto. Deus avisa, bini agora, van resolver o assunto aqui. Com Deus amoroso, não? Deus está chamando seu povo, bini, laga nos van razonar, handle e cosnan putri de nos vida. Senhor está avisa, se vou picar, não está corá. Não lo vira branco de concora, passou a corá tá colou de sangue, culpa de sangue. Deus está oferecendo uma limpeza total de ser. E Deus está bisa. Mas que vou picar de maneira escarlata, não lo vira branco de maneira sneu. Depois que o rei David a comete picar, toca picar com Berseba, tipo de linguagem assim, ela usa, ora ela exclama para perdão. Você botar em Salmo 51, versículo 7. Ela diz, Senhor, purifica-me com hisop e lo mita limpo. Lava-me e lo mita branco maneira sneu. Deus sua advertência é um pouco duro também. Pero não para rechazar seu povo, sino para hacinan volver back cerca de. Se humildemente nos reconhecemos necessidade de perdão, nós está claro para aceitar tudo e bom cosnan que Deus lo que dona nos. Come a favor do come. Se o povo escolhe para estar disposto e também obediente a Deus, não lo come é melhor dietera. Se botar em Isaías 1:19, Deus oferece é melhor dietera para não comer. Pero
se não está disposto de estar obediente. Mas se no contrário de isso, se não ninguém Deus sua oferta de perdão e restauração e rebeldia contra ele, não lo word comi bibo, não lo word comi para espada. Claro. E escorro tá de não. O versículo não aqui e ori tá contém bendição e maldição. Eta versículo, mais bem, contém certo ponto não condicional, não? De Isaías, por exemplo, repetir, explica a palavra de Moisés registrada em Deuteronômio também. Você bisa, mita chama selo e terra como testigo contra vosso ave. Comia pone vida e morto vosso dilante. E bendição e maldição. Que men lo qual que Deus está oferecendo, Deus de mita oferecer vida, tem morto também dilante. Mita oferecer bendição, pero maldição também tem. Qual de nambo ta prefera? Então, gente eigenlijk não gosta comprometer na mesa. Eu tenho gente que pensa, o que te passa? Não, a mim é coente coisa malo, não, a mim tá deal com malo das nagi não. Mita como ne coen não tá se malo que coisa nas nagi. Então eu penso, ok, bom, lá nós vamos a senhora é parte bom, mas vamos aceitar isso. Não, aguanta. Me não que comprometer mi mês asna, que me é gente está rechazar a maldade, pero é no que toma de estar mais cerca de Deus. Ele está preferindo de que está meio, nem malo, nem bom. Então, agora aqui, Jesus avisa, vem em book de Revelação, para sombra, bota nem malo, nem bom, Deus limita escutar o esculpido foi a boca. Passou, bota aqui da estado tíbio. Seja bom ou malo, seja seguir Deus, ou queda sem seguir Deus. Pero bebia é gente que está para meio. E ele pensava, não, me conta malo de mim, não, ok, bom, vai ser um bom canto de Deus. Não, aguenta, não, me que comprometer me mesmo, aguenta, que isso aqui. Agora, bom, Deus não está meio, Deus está ser assim ou não. Deus me está apresentando delante, vida ou morto, maldição ou bendição. Qual você prefere? Ele não quer nem bendição, nem maldição tampoco. É parte malo, não me dá malo. É parte bom, não, pero me que comprometer me mesmo. Então, porque tá net me. Então, lá nos corda. Me não tá existir se nós que pape den assunto de Deus. Cantica de amor amenazante. Esta visa, Senhor, haciendo todo por todo, puntrando. Que mais me tindi hasi? Paco e pueblo aqui, com nanta maneira e druifi chimarrão. Eu também sei que a planta sucunuco, ela se tur local da direita tranque, coba certo roi nan canto para água para, que mendi tra dampa e para água por tei, saca turcos tão malo foi den cunuco, preparar para cunuco porta assim na bom, preparar, ok? Assim todo por todo. Cunuco tá bom cunuco, puta su melhor semilla nan dengue, ok? Passina hora de cosecha, portem abundante na cosecha, cosnan bom, pero também hora acaba de fazer toda a preparação aqui, esperando o momento de cosecha chega, inter e cunuco a sali ku drive nan chimarrão, e cosecha abini cosecha, drive chimarrão. Ante está apontando que com mais me mesterá assim para o pueblo aqui está obedecido. Deus apontando, que com mais me mesterá assim para o pueblo de Israel para quieto e reconhecer Deus como não Deus e está obediente na Deus do céu. Aí chega o momento que Deus diz, lo me quita sua tranqueira, me quita tranqueira, lo me destruir não. Lo mi base murai nanga bou e lo wordo trapa. Lo mi lage queda desolar. Ora que nos peca, Deus não ta corta nos quita foi imediatamente foi de dor de quita sua proteção e destruir nos. Cope paciência. Eta dona nos oportunidade tras oportunidade para receber perdão.
E nota corta gente corresponde na jepo num banda. E tá apelar mientras tanto tem esperança para contesta. E nota toma nó para contesta imediatamente para sobra e saco nós tá ignorante e tá wordo enganar para picar. Pero si no te logra nada con nos finalmente, lo reconoce nos escojo y lo laga nos queda en manera que nos escoge pa queda. Kiko más tabatindi hasi pa mi kunuku di wendrefe tabisa. E wak esse den quadro de cruz awe. Caminda Dios a ofrecer su mes como un sacrificio para nos picanan, pagando con su carne para nos violación de su ley. Kiko más lo porwordu hasi para nos con lo que ya el hasi enan caba. Con completando el cruz por donarnos seguranza de salvación y lo motivarnos para arrepentir y cambiarnos caminando. Dios por bendicionarnos, que nos podemos disfrutar de las de semana aquí, conociendo más y estar preparado para estar obedecido a nos gran Dios y Salvador, que hace todo por todo para nos portar salvar. Que nos agradece Dios, dan que está eterno para tu palabra. Cuánto votamos mostrarnos que vota haciendo todo por todo, oh Dios eterno, ayúdanos para no estar fiel y ayúdanos abandonar mal camino y seguir Cristo Jesús. Ta bendicionado Pablo y pronto viva como para toda eternidad. Dónanos oportunidad para nos captar más y estar preparado para vivir como para toda eternidad. Nos agradecemos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén.